Há histórias que foram enterradas, não sob o peso do tempo, mas sob o medo. Histórias que os escribas apagaram das tábuas de pedra, que os sacerdotes esconderam nas entranhas dos templos e que os ventos do deserto sussurram apenas aos que ousam escutar. Entre essas histórias, há uma que poucos ousam pronunciar: o Livro das Sombras do Egito Antigo. Não um livro como o conhecemos hoje, mas uma coleção de palavras perigosas, sagradas, vivas, capazes de mover forças que nem mesmo os deuses ousavam controlar. Conta-se que quem lesse essas palavras em voz alta seria ouvido, não pelos vivos, mas pelos mortos. E que nas margens do Nilo, quando a lua se erguia sobre os templos de Tebas, sacerdotes vestidos de linho negro recitavam encantamentos proibidos, pedindo aos deuses o poder que apenas os faraós deveriam ter, o poder sobre o destino. Mas será que tudo isso passou de mito? Ou realmente existiram rituais capazes de dobrar as leis do mundo? Hoje, vamos abrir o livro que o tempo tentou selar e descobrir as sombras da magia do Egito Antigo. Para entender a escuridão, é preciso compreender a luz. No Egito Antigo, a magia não era vista como heresia. Ela era o próprio tecido da realidade. Chamava-se Heka, uma força cósmica, eterna, presente em tudo. No rio que fertilizava as margens, no sopro que dava vida às estátuas, no nome que cada ser carregava como chave de poder. Segundo os antigos textos, o deus Heka nasceu antes dos próprios deuses. Ele era o verbo criador, a energia que transformava pensamento em existência. Para os egípcios, toda palavra pronunciada com intenção era um ato de magia. Cada oração, um feitiço. Cada símbolo, uma ferramenta para moldar o invisível. Não havia separação entre religião e magia. Entre o sacerdote e o mago, havia apenas um véu fino, o véu da intenção. Mas enquanto o povo usava amuletos e preces para afastar o mal, os sacerdotes do templo de Amon, em Tebas, guardavam segredos mais profundos, feitiços escritos em papiros que jamais deveriam ser lidos por olhos profanos. Esses textos seriam o embrião do que séculos depois seria chamado de Livro das Sombras. No coração dos templos egípcios, escondidos entre câmaras secretas, existiam rolos de papiro guardados em cofres de pedra. Não eram livros comuns, eram registros de poder. Entre eles, o mais conhecido é o Livro dos Mortos, um manual místico para a alma navegar pelo submundo. Mas havia outros menos conhecidos e muito mais perigosos. O Livro das Duas Vias, por exemplo, o mais antigo mapa espiritual do mundo, que descrevia as rotas entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ou os textos das pirâmides, gravados nas paredes das tumbas reais, cheios de encantamentos para guiar o faraó rumo à imortalidade. Esses textos não eram metáforas, eram instruções. Rituais complexos, fórmulas de invocação, conjurações contra demônios e maldições contra os que ousassem violar os túmulos. Os escribas que copiavam esses papiros trabalhavam sob juramento. O conhecimento que passava pelas suas mãos não podia ser revelado. A punição era severa e, às vezes, mortal. Muitos desses manuscritos desapareceram sem deixar vestígios. Outros foram enterrados com seus donos, como oferenda aos deuses ou selo de silêncio eterno. O que sobreviveu chegou até nós em fragmentos, pedaços de um saber que parece pulsar sob as letras desbotadas, como se as palavras ainda respirassem. A magia do Egito não servia apenas à destruição, mas também à cura, à proteção e à ordem. O papiro de Ebers, datado de cerca de 1500 a.C., descreve centenas de encantamentos usados para curar doenças, combinando ervas, orações e fórmulas mágicas. Cada remédio era acompanhado por palavras específicas, pronunciadas 3 vezes diante do paciente. Sem as palavras certas, acreditava-se que o remédio não teria poder. Em rituais mais complexos, o sacerdote traçava círculos de proteção ao redor de estátuas divinas, utilizando símbolos como o olho de Horus, o Ankh e o Wadjet, a serpente sagrada que representava a força vital. Nas margens do Nilo à noite, o som de cânticos ecoava entre as colunas dos templos. Tochas queimavam óleos sagrados. E quando a fumaça subia, acreditava-se que os deuses desciam para ouvir. Mas havia um tipo de ritual que ultrapassava as fronteiras da devoção: os rituais de domínio espiritual. Feitiços criados para subjugar inimigos, controlar eventos e até invocar os mortos. E é aí que a linha entre o sagrado e o proibido começava a se apagar.
Com o poder de preservar a vida após a morte, veio também o medo da violação. Os túmulos do Egito eram mais do que sepulturas. Eram portais entre mundos. E para proteger esses portais, os antigos sacerdotes invocaram maldições. Em tumbas de nobres e altos sacerdotes foram encontradas inscrições ameaçadoras, escritas em hieróglifos vermelhos. Aquele que tocar neste túmulo será devorado por crocodilos, serpentes e escorpiões. Que o fogo queima sua alma para sempre e que seus ossos jamais encontrem repouso. Essas não eram apenas advertências simbólicas. Acreditava-se que as palavras em si carregavam poder, o Reka, e que uma vez pronunciadas, os deuses seriam obrigados a agir. Séculos depois, no início do século XX, arqueólogos que abriram a tumba de Tutancâmon relataram mortes misteriosas entre os membros da expedição. A imprensa chamou de a maldição do faraó. Mas a verdade é que as maldições egípcias existiram muito antes de Tutancâmon e faziam parte de um sistema de crença tão profundo que a própria linguagem se tornava um ato de magia. Para o Egito Antigo, a palavra era o poder, e quem dominava as palavras, dominava o destino. Durante séculos, o mundo moderno acreditou que o termo Livro das Sombras surgiu apenas na Europa medieval, entre bruxas e ocultistas. Mas o Egito já conhecia esse conceito, milênios antes. Os antigos não o chamavam assim. Chamavam-no de Livro de Palavras de Poder, ou simplesmente Livro de Reka. Esses rolos sagrados continham fórmulas escritas em hierático, o idioma dos magos. Eram tão perigosos que muitos sacerdotes os mantinham trancados em cofres dentro dos templos de Tebas, Mênfis e Hermópolis. Relatos do papiro Chester Beatty e do papiro Harris falam de feitiços para chamar de volta a alma de um homem. Um ritual para forçar os mortos a responder aos vivos. Outros textos descrevem como criar figuras de cera para amaldiçoar inimigos. Um eco direto do que, séculos depois, seria conhecido como a prática do boneco de vodú. E havia ainda papiros de invocação, nos quais o mago traçava círculos com tinta vermelha, colocava nomes secretos dos deuses dentro deles e pronunciava encantamentos sob o luar. Dizia-se que esses nomes tinham sido revelados apenas aos faraós e aos sacerdotes iniciados. Um nome no Egito não era apenas uma palavra, era a própria essência do ser. Conhecer o nome verdadeiro de um deus significava poder sobre ele. Assim, o verdadeiro Livro das Sombras do Egito era o conjunto desses textos ocultos. Um compêndio de fórmulas e nomes sagrados que jamais deveriam ser pronunciados por mortais comuns. Muitos foram destruídos quando o Egito começou a cair sob domínio estrangeiro. Outros foram escondidos, talvez sob as areias, talvez nas paredes duplas de templos esquecidos. E há quem acredite que alguns ainda existam, dormindo sob o deserto, esperando que alguém os desperte. Mas como toda magia, o poder do conhecimento traz o peso da condenação. O Egito, que conhecia os segredos dos deuses, começou a mudar. Primeiro vieram os persas, depois os gregos e finalmente os romanos. Com cada novo império, a antiga fé se fragmentava. Os templos foram saqueados, os sacerdotes perderam poder e os papiros foram queimados, não apenas por medo, mas por controle. Os magos de Ísis e de Amon tornaram-se suspeitos. Seus rituais foram chamados de feitiçaria, seus textos de blasfêmia. No período greco-romano, o Egito ainda guardava ecos de sua magia. Nos papiros herméticos encontrados em Tebas e Alexandria, há referências diretas ao Reka, agora misturado com filosofias gregas e o ocultismo nascente. Mas o cristianismo chegou, e com ele a condenação final. Os templos foram selados, os rituais proibidos. Os últimos sacerdotes fugiram para o deserto, levando consigo os segredos de seus deuses moribundos. Conta-se que, em filas, nas ruínas do último templo de Ísis, um pequeno grupo de iniciados manteve o culto vivo por quase 2 séculos após a queda oficial do Egito pagão. Ali, no silêncio das colunas, eles ainda recitavam encantamentos antigos, temendo e venerando o poder que carregavam nas palavras. Mas o mundo mudou, e as sombras foram se dissolvendo. O Reka, que antes movia o cosmos, tornou-se apenas mito. Os livros de poder, queimados. E os nomes secretos dos deuses, esquecidos, ou quase esquecidos. Séculos se passaram. O deserto engoliu templos e cidades inteiras. Mas o Egito nunca se cala.
No século XIX, arqueólogos começaram a desenterrar o que o tempo havia escondido. Papiros, amuletos, tumbas e inscrições voltaram à luz do dia, e com eles, os encantamentos. O papiro Bremner Hind, hoje guardado no Museu Britânico, contém feitiços para controlar serpentes, derrotar inimigos e invocar o poder do sol. Já o papiro de Leiden e o papiro de Paris revelam fórmulas de magia amorosa, rituais de proteção e até instruções para invocar espíritos de mortos. Esses textos são reais, podem ser lidos, traduzidos, estudados. Mas até hoje, os egiptólogos descrevem uma sensação curiosa. Quanto mais se lê, mais parece que algo observa de volta. É como se as palavras gravadas há milênios ainda estivessem vivas. Alguns estudiosos relatam sonhos estranhos após trabalhar com papiros mágicos. Outros descrevem pressões no ar, sussurros inexplicáveis e coincidências perturbadoras. Claro, nada disso é ciência. Mas quando se fala em magia egípcia, ciência e mistério sempre caminham lado a lado. Talvez porque no Egito, o limite entre o real e o sagrado nunca existiu de fato. E então chegamos à última página. A pergunta que ecoa desde o início: o que era, afinal, o livro das sombras do Egito Antigo? Os papiros e inscrições que sobreviveram mostram que não havia um único livro. Havia muitos. Fragmentos, rolos, encantamentos isolados, mas todos eles tinham algo em comum: a crença de que a palavra é o elo entre o humano e o divino. Talvez o verdadeiro livro das sombras não esteja em um museu, nem enterrado sob a areia. Talvez ele exista dentro da própria linguagem, nas palavras que herdamos, nas orações que repetimos sem saber sua origem, nos símbolos que ainda hoje desenhamos, vindos de um tempo em que escrever era invocar, porque o Egito não desapareceu. Ele apenas se escondeu, nas entrelinhas, nos sonhos, nas sombras. E se você escutar com atenção, talvez ainda ouça o sussurro das antigas palavras de poder, o eco do Reka que atravessa os séculos. Nada morre verdadeiramente enquanto o nome for lembrado. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você também tenha sentido o chamado. O fascínio pelo mistério, pelo desconhecido, pelo que o tempo tentou apagar. O Egito Antigo ainda fala, e suas sombras ainda guardam segredos, não de destruição, mas de conhecimento. Porque toda magia começa com curiosidade e termina com reverência. Então, se você quer continuar desvendando os enigmas do passado, as lendas, os rituais e os segredos esquecidos das civilizações antigas, não deixe que esta viagem termine aqui. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e prepare-se para abrir a próxima porta das sombras. Até lá, que o silêncio do deserto guarde o seu nome.